O segredo do Senhor é para os que o temem. O que é segredo, pastor? É intimidade. Tem aquele louvor do missionário, né? Intimidade com o Senhor eu quero ter. É baseado nesse louvor. Alguns falam, temer não é ter medo. É. A mesma palavra, moço. Se você vai pegar temor ou temer a Deus, é ter medo de Deus. Só que não é ter medo como se você tivesse medo de uma barata, de uma aranha, de uma faca, de um revólver. Não é esse tipo de medo. Eu poderia falar assim que é um medo bom, ou seja, é um respeito, sim, mas é um temor. Tipo assim, eu estou preocupado com o que Deus pode fazer na minha vida se eu não andar na presença dele. Eu estou preocupado em andar com Deus. Eu já preguei aqui, né, moço? O problema do homem não é com o diabo. Por quê, pastor? Se o Adão não tivesse comido o fruto do conhecimento do bem e do mal, o diabo, ele teria entrado no mundo? Não. Ele já estava ali em volta, né? Dando volta ali, tentando, mas ele não teria entrado no mundo. Então o problema do homem não é que o diabo entrou no mundo. O problema do homem é que o homem se afastou de Deus pelo pecado, e o pecado, então, o quê? Deixou Satanás entrar no mundo. Então o nosso problema é com o diabo, o nosso problema é com Deus, né? Por isso, quando o homem ele se reconcilia, ele aceita Jesus, ele é reconciliado, como nós cantamos aqui agora. Ele é reconciliado. E esse espaço que ficava entre Deus e o ser humano, o homem então é religado, ou seja, ele tem acesso ao Pai em nome de Jesus. E Satanás, pastor? Satanás é tirado. Por isso que a palavra também fala em Romanos, não há condenação. Mas para quem? Para aquele que está em Cristo Jesus, né? É Deus quem nos justifica. Por quê? Porque pelo sangue de Jesus o diabo é tirado. Amém? Então o problema do homem é com o diabo. É com Deus, não é com o diabo. Né? Se ele está mal com o diabo, ele corre para Deus. Já está uma benção. Agora, se ele tiver de mal com Deus, ele corre para quem? O diabo? Então, o segredo do Senhor é para os que o temem. É respeito, irmãos. Né? Você que tem filho, filha aí, você talvez já precisou, né, de dar uma ralhada neles, às vezes até de passar uma cintada, às vezes até de tirar algo, muitas vezes, né? Antigamente ficava, tu tá de castigo, não pode jogar bola no campinho, não pode ir lá tomar banho na sanga, não pode ir lá no pé de fruta pegar fruta, não pode ficar até 8 da noite na sarjeta conversando com os coleguinhas. Hoje em dia, tu tá de castigo, dá aqui o teu iPhone, iPad, teu Play, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não é verdade, Hans? É verdade, né? Quer dizer, o castigo hoje, geralmente, vamos dizer o quê? É tirar coisas das crianças, tirar o videogame, tirar o celular, né? Então você vê que, mesmo hoje, a pessoa entende que quando alguém erra, o que é feito? É tirar. Deus não tira de ninguém. Bom, claro que ele tira. Ele tirou lá do servo que não frutificou e deu para aquele que frutificou. Amém? Está cheio na Bíblia de versículos que Deus tira. Deus não rouba, mas Deus tira. Ou seja, para aquela pessoa não se perder. Deus fala assim, é melhor eu tirar e tu não te perder do que como os filhos dele se levando com a barriga, o quê? E se perder, né? Então esse temor, irmãos, é uma coisa boa para nós, é um respeito que Deus tem que botar no coração. E se você vai ler a Bíblia, no Antigo Testamento, o caráter de Deus que mais se fala no Antigo Testamento é o quê? É temor. É o temor. Né? Então Deus quer falar com nós. Não é o medo ruim, volto a falar, né? Mas é um medo, é uma reverência, é um vislumbramento de alguém que é tão grande que nós não conseguimos entender. E é querer estar bem é com Ele. Né? Então, o segredo do Senhor é para os que temem. E Ele lhes fará saber o seu conserto. Conserto é aliança, né? Mas Ele lhes fará saber o que é a sua aliança, a sua maneira de andar. Por isso que Jesus falava depois lá em João 15, né? Já não vos chamo servos, mas sim de amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas, né, chamo-os amigos, porque tudo que ouvi do meu pai eu vos tenho feito conhecer. Amizade é conhecimento, amizade é intimidade, amém?
com o Senhor. Até que o louvor fala, intimidade com o Senhor eu quero ter, pois é na tua intimidade que eu conheço o teu querer. Esse louvor do missionário, né, que Deus deu, é baseado aqui. Agora vamos lá para Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24 é conhecido. Ah, pastor, essa palavra eu já conheço. Mas Deus sempre pode falar coisas para nós. Coisas novas, às vezes não é coisa nova, às vezes é coisa que a gente já sabe, mas tem que ser relembrado. Lucas 24. Amém? Nós vamos pegar o trem andando aqui, irmãos. Nós já estamos no propósito que é domingo de manhã cedo, não é meio-dia ainda, né? Anteriormente, a gente sabe que as mulheres vão até o sepulcro, elas não vão esperando ver Jesus ressuscitado, elas vão só para terminar lá de preparar o corpo. Elas veem vazio, sai correndo, né? E a Maria, não sei se era mais devagar ou se era mais curiosa, ela fica para trás. E ali então aparece alguém, que ela acha que ele é o cuidador ali, né, dos jazigos ali, né? E, senhor, o que está chorando? Que levaram o meu senhor, não sei onde puseram, né? Você viu? Mas se tu sabes, me diz que eu vou pegá-lo, tal. Daí ele fala, Maria, aquela palavra, né? Rabi. Então elas voltam correndo, né? Uns depois, as outras mulheres também vêm, mas a primeira vez foi Maria. Depois as outras voltam correndo, ressuscitou, ressuscitou. Aí então João, que era, né, João e Pedro então já tinha, né, já estava ali, eles voltam, João corre um pouquinho mais, né? João corre um pouquinho mais, e aí ele chega, né? Pedro olha, mas o João ele vê ali o lençol, tal, né? A gente não vai ver falar tudo isso hoje, mas eles não veem ninguém. E aí eles voltam e ninguém acredita. E aí, irmãos, quando ouviram isso, 2 discípulos, que a gente não sabe se é um homem ou uma mulher, se são 2 homens, né? Eu sei que um chamava Cleopa, não é Cleópatra, Cleopas, né? Quando eles ouviram isso, vão embora. Mas após ouvir isso, e é o que Deus quer falar para nós, irmãos. Lucas 24, essa palavra faz anos que eu prego, mas eu sempre renovo ela. Você quer trazer alguém de volta para Jerusalém, irmãos? Prega para ela. Não tem outra coisa a ser feita. Né? Lucas 24, versículo 13, amém? Fala assim, ó, Lucas 24, 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Eu vou ler de 2 versículos e fica mais fácil. Primeira coisa, irmãos, né? Jerusalém sabe que significa cidade de paz, né? A nova Jerusalém é a verdadeira, mas a daqui cidade de paz. Emaús significa, irmãos, águas quentes ou águas mornas. Você já vai entender o porquê disso, né? Então eles estavam deixando a cidade de paz, o quê? Em direção ao quê? Isso. Quando a pessoa se afoga, o branco está mais perto, já corre e dá um copo d'água, tá bom? Isso é visão de Deus, né? Então, se chamamos águas mornas. E a palavra falou aqui, irmãos, 60 estádios. O que é 60 estádios? É mais ou menos uns 10 a 11 quilômetros. Mas aí que tá, irmãos, se você vai ver a história, toda a história anterior, o que Jesus falou? Para todos, inclusive para esses 2. Não saiam de Jerusalém. Todo momento ele falou, eu vou voltar ao 3º dia. Me esperem, né? Não saia de Jerusalém, fique aqui, não saia, não saia, não saia, não saia. Não era para sair, né? Mas eles o quê? Não durou nem algumas horas, né? Já estavam o quê? Saindo de Jerusalém. Já estava preparado o coração, provavelmente. Então, era 60 estádios. 60 estádios dá mais ou menos, volto a falar, 11 quilômetros. Hoje, 11 quilômetros se faz rapidinho de carro, amém? Nem sei quanto é que dá, depende do pé, pastor. Depende do pé e o valor do gasosa, né? Mas você faz rapidinho de carro 11 quilômetros. Né? Tem irmãos que caminham até mais do que isso, muitas vezes, para vir na igreja. Já vi igrejas que o pessoal caminhava até mais do que isso. Ida e volta. E estavam sempre na igreja. Então, só que é o que Deus quer falar para nós, irmãos. Perto de Jerusalém não é Jerusalém.
Ah, mas são só 10 quilômetros. Emaús ficava só 10 quilômetros. Bom, entenda uma coisa. Perto de Jerusalém não é Jerusalém. Estar perto não é o quê? Estar dentro de Jerusalém. Podia ir até o limite, mas ainda o quê? Estaria em Jerusalém. Mas ele falou, não saiam de Jerusalém. Então, perto de Jerusalém não é Jerusalém. Está ali, né, mas não é... você já ouviu aquela frase, não é uma frase bíblica, não, mas fala assim, ó, tem gente que às vezes se torna tão ausente que uma hora a importância dela é o quê? Para de ser sentido, né? Que muitos se ausentam, uma hora para de fazer falta. E é bem verdade em tudo, moço, na igreja, na obra, na família, não é verdade? Não que um pai não faça falta para um filho, né? Mas o filho vai crescendo, vai dizendo, quando vê que aquele pai estava sempre ali, mas está lá ausente, o filho acaba até se acostumando longe do pai, né? Ah, não, vou te visitar cada 15 dias, você está sempre lá. Depois 15 dias viram 21 dias, depois 21 dias viram feriados, depois feriados viram aniversários. Ah, não, mas eu falo pelo WhatsApp. Então, junto, irmão, perto, não é estar junto. Ah, são só 11 quilômetros, não fui tão longe assim. Saiu de Jerusalém, já está em desobediência. Perto não é junto. Ah, mas o que dá? Porto Alegre dá 10 quilômetros daqui? Dá um pouquinho mais uns. 14? Então é menos do que... Ah, Porto Alegre não é Alvorada. Alvorada não é Porto Alegre. Jerusalém não é Emaús. E Emaús não é Jerusalém. Então nós temos que ficar onde Deus falou com a gente. Eles iam conversando, nem se flagraram, né? Foram batendo papo ali e se afastando. Estavam errados. Mas e aí? Aí nós vamos ver aqui no versículo 15 e 16. Fala assim: e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com ele. Lembrando que esse aqui já era o Jesus ressuscitado, amém? O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesses. Viu? Estavam tão ali neles. Ah, como é que pode? Depois vamos ver o que estavam falando, né? Como é que pode? Não sei o quê. Ah, vamos embora, vamos para Emaús. Não sei se eles tinham alguma coisa em Emaús ali, se eles queriam relaxar. Eu falei que Emaús significa lugar de águas mornas, né? Ou essas termais ali. Como a gente tem até aqui em Marcelino Ramos, lugar aqui, né? Isso aí. Mas, enfim, né? Eles foram e Jesus se aproximou. Eles nem perceberam, né? Os olhos estavam o quê? Estavam fechados. Ele estava do lado da melhor pessoa do mundo, né? Que é Jesus. O melhor, mas o que, irmãos? Ainda estavam com os olhos fechados. Por quê? Porque estavam só olhando o quê? Para eles mesmos ali conversando. Então, olha o cuidado, nós temos que andar. Eu já preguei isso aqui. Né? Nós temos que andar com quem abre a nossa visão, não com quem fecha. Ah, mas Jesus está comigo. Ele estar comigo, me alertando para eu não cair no buraco, é diferente dele estar me guiando. Ou Jesus guia alguém para o buraco. Então tem a direção de Jesus chamada vontade perfeita, que ele me guia. E nesse caminho não tem buraco. E agora, irmãos, tem o alerta de Jesus, que é chamado vontade permissiva, que ele está comigo. Mas ele não está comigo porque me aprova. Ele está comigo o quê? Me alertando para eu não cair no buraco. Para falar assim, o mesmo Jesus. Era Jesus que estava guiando eles para Emaús? Sim ou não? Não. Ah, mas Jesus ia do lado deles. Mas isso significa aprovação? Isso significa cuidado, significa alerta. Dizendo, ó, eu estou indo para alertar vocês até o final. Né? Porque, de verdade, se eles fossem guiados por Jesus, eles não estariam descendo para Emaús. Eles estariam o quê? Voltando para Jerusalém, ou nem teriam saído de Jerusalém. Amém? Ah, Deus é comigo. Não confunda o cuidado de Deus para você não se desviar com bênção de Deus. Não era a bênção de Deus, era o quê? Era o cuidado. Mas eles não o quê? Não enxergaram. A palavra fala, né? Tão conhecido o versículo.
Não precisa nem... 1 Coríntios capítulo 15, 33, fala, né? Cuidado, irmãos, as más conversações corrompem os bons. Mas qual é o contexto dessa palavra? Ali a pessoa acha que é falar palavrão, coisa assim, também é. Mas ali não é não. Qual é a má conversação? Leia o capítulo 15, ele fala sobre ressurreição. Tinha pessoas que tinham dito que não havia mais ressurreição. Ela já tinha acontecido e que não tinha mais nada disso. Então, as más conversações a que Paulo ali se refere eram pessoas que duvidavam da ressurreição de Jesus. Eram pessoas que duvidavam que Jesus continuava o quê? Vivo. Isso são as más conversações ali no contexto. Claro, também falar palavrão, fazer fofoca, falar mal do próximo quando ele não está presente. Tudo isso também é pecado. Mas ali naquele contexto não é disso que fala, não. Ali fala de pessoas que pregavam, né? Falavam que ele não tinha citado. Pessoal, cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Né? Quem acredita, ou quem para de acreditar que Jesus ressuscitou, não tem mais esperança, perde a sua vida. Né? Se entrega ao pecado, comamos e bebamos, porque amanhã morramos. Está escrito lá no Coríntios 15, inclusive. A pessoa não tem mais esperança. Então eles tinham perdido completamente o quê? A esperança. As más conversações estavam corrompendo os bons costumes. Eles eram discípulos, não famosos, mas também eram discípulos junto com os 12. Mas que em poucas horas, irmãos, estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. E eu falo para você, não confunda. Jesus está te cuidando com Jesus está te guiando. Te aprovando. Ele estava ali dizendo... Depois nós vamos ver o que ele vai dizer. E aí, versículo 17 fala assim: e ele lhes disse, que palavras são essas que... Você viu, ó? O que ele fala? Ele não fala o quê? Que palavras são essas? Pessoal, que conversa é essa? Você viu que ele frisa a conversa e o teor dela? Pessoal, que palavras são essas? Que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? E por que estáis tristes? É óbvio que ele sabia, não? Mas a ver Jesus, e a gente também que é pastor, que é pai, sabe, às vezes joga um verdezinho, né? Para a lemadura. Né? Você faz de salame de vez em quando, não faz? Ah, irmão, pastor faz muito isso. Irmão, será que é verdade? Não, imagina. Ah, tchê. E foi? Não, ele coçou o nariz. Ah, Jesus sabia, hein? Pessoal, que conversa é essa? Por que vocês estão tristes? E aí, né, vem é até engraçado, olha só, 18. E, respondendo um cujo nome era Cleopas, disse, és tu só, peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Cara, tu é da onde que tu não sabe o que aconteceu? Né? E aí, irmãos? 19, vamos ler. 19 até o 21. E ele lhes perguntou, olha esse farinha de salame. Quais? Quais? E ele lhes disse, olha só, grava isso agora. As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que, olha só, já começou errado aqui, ó, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ele foi mais que um profeta. O que mais? E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Olha como é que começa o versículo 21. E nós esperávamos. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Você viu, irmãos? Qual era a visão que eles tinham?
que Jesus remisse Israel, mas não vai entender errado. O que eles achavam? Que Jesus seria como fosse um novo rei Davi, que ia pegar ali um cavalo, né? E até você sabe, pastor, por que Jesus entrou com o jumentinho? Porque geralmente quando uma pessoa entrava de cavalo numa cidade, dizia, ó, eu vim aqui para conquistá-la. Quando Jesus entra no jumentinho, que não é um animal de guerra nem nada, diz, ó, eu vim em paz. Então até o tipo de animal que ele entrou tinha um porquê, né? Mas eles não entenderam por que eles achavam. Ah, ele ia remir Israel, ou seja, eles acharam que ele fosse um novo rei Davi, que ia levantar um exército físico mesmo, um exército, né? E ia tirar ali, né, o Herodes, o pessoal, o imperador, ele ia conquistar de volta a soberania de Israel. Ou seja, alguma vez Jesus falou isso, irmãos? Nunca disse. Ele mesmo falava, o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus não está entre vós. Ele sempre falou que não era esse o propósito. Mas você viu como é que falava? Nós esperávamos. Poxa, quem botou essa esperança no coração deles não foi Jesus. Porque Jesus nunca disse, pessoal, olha só, vamos fazer um exército, tá bom? E assim, ó, a gente vai tomar de volta, pessoal. A gente vai fazer um exército aqui. Olha, a gente vai acabar com todo mundo. Quem está comigo? Amém. Né? Lá no exército, quem está comigo? Né? Aí Jesus, quem está comigo? É a ovelha, né? Estou contigo. Né? Quem botou essa esperança no coração deles? Jesus não foi, porque Jesus nunca disse isso. Ah, nós esperávamos. Aí eu volto a falar, né, irmãos? Quando a pessoa não tem a palavra de Deus, ou ela não, vão ver que ela não se aprofunda na palavra de Deus, ela entra no eu acho, eu penso, eu imagino, eu espero, a minha experiência me diz, eu penso assim, irmãos, nada disso tem valor nenhum se não tiver base no que na palavra de Deus. Então eu já entendi por que eles estavam tristes. Porque eles não viam Jesus como o Messias, que foi morto pelos pecados e ressuscitou. Ah, mas os outros também não, pastor. Mas os outros, nem Pedro, inclusive, não saíram de Jerusalém. Eles saíram. Ah, mas outros também não acreditavam em Jesus dessa maneira, pastor. Só que mesmo assim eles ficaram em Jerusalém. Só que esses dois saíram. A gente achava que ele seria um líder, ele até foi um profeta, ele falava bem, tinha grande obra. A gente achou que ele fosse remir Israel, mas já é o terceiro dia. Tipo assim, ó, acabou a história. Ele virou só mais um mártir. Ele virou só mais um mártir. Ou seja, acabou. Só que a gente sabe que não tinha acabado. Então nós temos que fazer a nossa palavra, temos a nossa fé baseada aqui na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, o Paulo diz: pessoal, quando eu fui até vocês pregando o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de persuasão humana, porque eu nada me propus a saber no meio de vós, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado, né? E eu estive convosco em temor e tremor, em fraqueza. A minha palavra, né, no constituiu, ele fala, né, para quê? Mas a minha pregação se constituiu o quê? Em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Toda esperança que não vem da palavra se frustra. Jesus não colocou, nós esperávamos, mas ele nunca colocou aquela esperança no coração deles. Alguém colocou. Quem sabe eles mesmos colocaram, mas alguém colocou. Não é verdade? Só que aí estavam tristes. Por que desiste? Por que desanima? Por que faz coisa da cabeça? Por que acha que em Emaús, que é 10 quilômetros, é igual estar em Jerusalém? Não é. Por que perde a esperança? Porque não enche o coração aqui com a verdadeira esperança que vem da palavra de Deus. Amém? A palavra não fala em Mateus capítulo 24, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança, irmão, não é só manter-se salvo até o final, quer dizer, é perseverar, é aguentar todas as provas que vêm para o quê? Para tentar me tirar da fé. Eles não aguentaram nem algumas horas. Quando chegou lá as mulheres falando, quando chegou lá os discípulos, né? Tá vazio, mas a gente não viu ninguém. Achavam ele, né? Roubaram o corpo dele. Vão embora.
Vamos lá, Cleópatra. Não sei se o outro era homem ou mulher, né? Talvez fosse até a esposa dele. Vamos lá, Cleópatra. Né? Vamos lá. Né? Mas vamos lá? E olha só o que ele fala aqui. Eu parei no 21, né? Versículo 22. E agora eles começam a duvidar de quem teve uma experiência verdadeira. 22. Primeiro, eles tinham uma esperança que não vinha da palavra de Deus. Não sei quem colocou lá, Deus não foi. Né? Por isso que as más conversas corrompem os bons costumes. Aí o 22 fala assim: e é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. 24. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro, Pedro e João, né? E acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Até, né, irmãos, se você depois ver, tem duas palavras, né, irmãos? Quando Pedro vê o sepulcro vazio, aquela palavra é ver no sentido físico, né? Agora, quando João ele olha, né? Aquela palavra é ver no sentido que espiritual, ele viu que tinha alguma coisa diferente ali, né? Mas mesmo assim não acreditaram nem em João e Pedro, e nem o quê, irmãos? E nem na Maria e nas outras mulheres que a gente não sabe, né? As três Marias a gente chama, né? Mas enfim, irmãos, estavam. O pessoal falou que apareciam uns anjos lá, as mulheres disseram, né? Sabe que naquele tempo, né, irmãos, testemunho de mulher não valia muita coisa. Ai, que horror, pastor. Volta no tempo e briga com eles, não briga comigo. Né? Testemunho de mulheres e pastores. Às vezes o pessoal, né? O pastor. Mas sabe, irmãos, que na época de Jesus, o pastor é a pior coisa do mundo para que se da vida. Eram pessoas sujas, mal educadas, gente bêbada muitas vezes, não ali. O bom pastor. É porque tinha, a maioria não era bom pastor, a gente suja, a gente não, tanto que eles não eram considerados como testemunho. E você vê que no nascimento Jesus aparece para quem? Os anjos aparecem para quem? Para os pastores. E na ressurreição ele aparece para quem? Para as mulheres. Gente que, que ninguém dava nada. Né? Mas ele é o bom pastor, ele é o pastor de verdade. Então, por isso que quando ele falava, eu sou bom pastor, aquilo não é uma figura bonita, não. Aquilo para aquela época, para aquele contexto, pessoal, que horror, esse cara é um pastor, pessoa tão baixa assim. Porque ele não fala que eu sou o bom rei, o bom imperador, o bom mestre. Ele é tudo isso, não. Eu sou o bom pastor. No nascimento dele, os anjos aparecem para os pastores, que não valem nada. Não tinham testemunho. E na ressurreição, primeiro aparece o quê? Para a mulher. Como Deus vira as coisas de cabeça para baixo, né? Ele escolhe as coisas loucas para confundir o quê? Pois é. Eles falam, a gente não acredita não. Tipo, a pessoa começa, né, a entrar num estado que ela duvida de quem realmente teve uma experiência verdadeira. Mas olha lá, o fulano largou a bebida porque ele se esforçou, porque ele quis. Lá o cara parou de fumar, ele comprou os adesivos lá, importado. E aí aquilo lá fez o efeito nele, assim, né? Aí é o poder da boa vontade. Se boa vontade ajudasse uma coisa, todo mundo tinha ganhado no Mega Sena e jogo de futebol só acabava empatado. E torcida que quer ver o seu time perder. Conversa fiada. Né? Então, eles não acreditaram que realmente eles tinham tido essa experiência. E triste quando a pessoa começa a não acreditar o quê? Naquela pessoa que realmente teve uma verdadeira. Disseram que apareceu lá, vai embora. O que a gente quer aqui? Vai embora. E aí, Jesus, irmãos, às vezes a gente até ouve pregação, né? E isso aqui chega a doer na alma, né? Mas, olha só, 25. E ele lhes disse, nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Quem sai de Jerusalém é o que, irmãos? Tem pouco conhecimento e o pouco que tem ainda não acredita. Tá feio na foto. Quem tá bem fica em Jerusalém. Mas são só 10 quilômetros.
10 quilômetros em Emaús não é Jerusalém. Nécios, sem conhecimento, e tardios, né? Vocês conhecem pouco, e ainda o pouco que conhece, não acredita. Tá mal na fita, né? Nécios e tardes de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? O que ele começou a fazer, irmãos? Começou a devolver a verdadeira esperança, ressurreição. Lembra que eu falei? Má conversação com lá o contexto é ressurreição. Quem não crê que ele ressuscitou, né? Se ele mentiu ao falar que ele voltaria, então quem garante que ele não mentiu sobre todo o resto? Se ele não mentiu sobre todo o resto, por que ele é digno o quê? De confiar? Porque fé é confiar. É confiar. Né? Sobre o quê? Sobre a palavra de... Eu disse, pessoal, que gente devagar, olha, ainda um pouquinho que sabe, ainda, né? Tipo, só fica no marazinho, ainda não, nem crendo. Eu fiquei em Filipenses 4:3, tudo pode, Cristo fortalece, mais que vencedor. A gente fala só uma parte do versículo, né? Outro versículo famoso, né? E isso não acredita, gente. Mas qual foi a solução de Jesus? E se foi a de Jesus, irmãos, tem que ser a de todo aquele que diz que segue a ele. 27. E, começando por Moisés e por todos os profetas, o que ele fazia? Explicava-lhes, o que ele explicava? O que dele se achava em todas as... Ele pegou o quê? O que a gente chama hoje de Antigo Testamento. O quê? Especificamente as palavras que falam sobre ele. Amém? Então, como é que Jesus trouxe ele de volta? Pastor, mas ele estava na frente deles, pastor. Eles falam assim, sou eu! Mas ele queria dar uma lição para nós hoje, que não vemos ele ressuscitado com o corpo físico, né? Que através da palavra as pessoas veem em Deus. Amém? Durante milhares de anos a fé chega ao coração. A Bíblia diz, né? Aos crentes, né? Aprove a Deus salvá-los pela loucura da pregação. Você prega de tal maneira, o Espírito Santo convence a pessoa de tal maneira que ela não vê Jesus fisicamente, mas ela crê nele aqui com o coração. Então ele começou nas Escrituras. Moisés seríamos o Antigo Testamento, seria, né? Gênesis até ali Deuteronômio. Amém? Os profetas é os profetas, né? Os maiores, os menores, né? Essa aqui era o jeito que eles faziam, né? A Tanakh, né? Torá, Nebim, Ketubim. Ou seja, Moisés, os profetas e os escritos. A Bíblia deles tem os mesmos livros que os nossos, só que a organização deles é diferente, né? Então ele começamos em todo. Imagina só, você andar aí 10 quilômetros, né? Dando uma aula de Bíblia com Jesus. E qual foi a primeira, irmãos, que ele citou? Gênesis 3,15. Lá dentro do paraíso foi a primeira promessa que Deus lhe falou. O quê? Porém, inimizade entre a tua semente e entre a sua semente. Né? Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o quê? Calcanhar. Foi a primeira promessa que Deus deu que um dia viria o quê? O Salvador. E o que é a Bíblia, senão a promessa do Salvador, a vinda do Salvador, a ida do Salvador e a promessa o quê? Da nova volta do... Esse é o resumo da Bíblia. De como o homem se perdeu, como Deus buscou o homem e de como um dia o quê? Vai buscar de volta para a sua glória. Essa é a Bíblia resumida. Amém? Não, pastor, mas tem que ficar assim nos mandamentos. Vamos, mais de 60% da Bíblia são narrativas. Deus está mais preocupado em que você conheça Ele do que você saber só aquilo que Ele mandou. Vai lá lavar a louça. Amém? Vai lá se lavar a louça. Mas por que lavar a louça? Ah, que aquilo agrada o Pai. Aquilo vai te fazer você útil para a família. Vai te fazer alguém, né, alegre o coração. Vai te fazer grato pelo alimento. Puxa, quanta coisa tem atrás de mandar lavar uma louça. Imagina os mandamentos do Senhor. Sempre tem o quê? Um fundamento. Então ele começou a citarmos desde Gênesis até o que a gente chamaria hoje de Malaquias, né? Todos os versículos que falavam o quê? Dele. Ah, pastor, o Antigo Testamento não vale nada.
mas o que eles tinham naquele momento não era o novo, eles tinham o antigo. Ele começou nas escrituras a falar o quê? O que dele. Começou a falar todas as promessas. Que bonito, né? Pá, pastor, deve ser a coisa mais maravilhosa andar alguns quilômetros com Jesus citando o versículo. Não, você não precisa andar hoje quilômetros, você pode sentar aí, né, numa cadeira, né, e ler a Bíblia, porque ele citou que tal o quê? Na Bíblia. Ah, eu quero ouvir a voz de Deus. Leia a Bíblia em voz alta. Tcharam! É. Deus fala comigo em voz audível. Leia a minha Bíblia em voz alta. Foi isso que eu fiz com os discípulos. Amém? Que coisa linda isso aqui, mas. Então é a palavra de Deus. Ah, Jerusalém. Quem está fora de Jerusalém pensa o quê, mas? Da nova esperança. Não é o Star Wars, não, uma nova esperança. Não, não. Né? Essa é verdadeira, né? A nova esperança no que? Na palavra de Deus. Não confunda, Jesus está do teu lado para te guiar para não cair do buraco. Ou ele está guiando você para o buraco. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ah, mas Deus está comigo. Deus está por misericórdia, protegendo. Porque ali na frente vai ter um buraco. Ele não quer que você caia. Não confunda aprovação com permissão. Não são a mesma coisa. Né? Então, 27. E começando por Moisés, todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Amém? Por isso que o momento principal, qual é da palavra da igreja, irmãos? É a pregação da palavra. Claro, durante a semana é mais curtinho, domingo a gente se aproveita um pouquinho, não, prega um pouquinho mais. Mas é o quê? É o pastor mostrando Cristo para a igreja através das escrituras. Não colocando falsas esperanças. E na hora da prova, o quê? Eles vão perder. Por isso que a nossa pregação tem que ser o quê? Equilibrada, né? Então, 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como ia para mais longe, viu? Jesus jogando, né? Então tá, valeu, pessoal. Irmão, Jesus se fazia muito. Eu aprendi com ele, às vezes. Tá, vai deixando. Uhum. Né? Fala, pessoal. Então tá. Até mais. Né? 29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar. É como aquela palavra: mestre, onde que o senhor mora? Vem ver. Mestre, olha, claro. Amigo, fica com a gente que tá noite. Tu vai seguir viagem? Ele é a luz da vida. Né? Mas, tá bom, vou ficar com vocês. Amém? Você tem aquele louvor, né? Fica, Senhor, já se faz tarde, né? E porque o pessoal não canta esse louvor da harpa mais, né? É só esses worship que pega uma frase de duas palavras e repete, parece um mantra, né? Tem pavor essas coisas. Canta o hino da harpa. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para o quê? Os irmãos gospel AM, sabe, né? Né? Como é que é? Fica, Senhor, né? A sombra da noite se aproxima, não é verdade, né? Se aproxima, né? E com ela o tentador. Vocês não conhecem porque o povo não canta mais esse louvor. Fica aí a dica. Ou indireta, não sei. Né? Então, fica, Senhor. Só que eles não sabiam que era Jesus, não. Amigo, fica com nós aí. Fica com nós. Você que está nos ouvindo aí, coloca um trechinho desse louvor que você conhece. Né? Ou você não procura lá, né? Eu não lembro agora o nome desse louvor. Divino Companheiro. Divino Companheiro. Não, né? Esse louvor é lindo. Por que não... Olha. Ai, Jesus. Olha 29, fala assim, ó. Ele escondeu dizendo, fica conosco porque já é tarde. E já declinou o dia, então fica com eles. 30. E aconteceu... Isso aqui é muito bonito. E aconteceu que estando com eles à mesa... Olha aí, crente come, Jesus comia também. Tomando o pão, o abençoou, partiu-o e lhe deu. 31. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram. E o quê? E desapareceu-lhes. Agora que eu te vi. É porque agora não precisava mais ele estar ali. Porque já estava aqui no coração. Eu estava meditando, mas eu lembrei. Abençoar aqui o pão não é Santa Ceia. Aqui é abençoar. O judeu fazia uma oração quando ele comia pão. Ele não abençoava o alimento, ele agradecia.
E sabe a oração que ele faz, baseado lá do suor, teu rosto como pão? Ele pega, Senhor, bendito és tu, Senhor, possuidor dos céus e da terra, Rei do universo, que faz da terra brotar o pão. O que é que ele orou? Mestre! Quando ele terminou de abençoar o pão, ele falou essas palavras e partiu. Não era Santa Ceia, era comunhão. O judeu orava assim, né? Daí quando ele vai tomar, bendito o Senhor Deus, né? Que faz da vida brotar o quê? O vinho. Amém? Mas a oração que ele fez, bendito o Senhor, Rei do universo, né? Que faz da terra brotar o pão. Quebrou. Quem é que havia acabado de recitar o terceiro dia dos mortos? O pão da vida. Bendito o Senhor, Rei do universo, que o Senhor fez o pão da vida o quê? Brotar. Naquela hora, Senhor, o Senhor está aqui. Comunhão, irmão. O segredo do Senhor é para aquele que teme. E Ele vai fazer eles conhecer o quê? A sua aliança. A Bíblia explica a Bíblia. Até a oração que ele fez tem um motivo. Ah, é o mestre. Desapareceu, amém? Olha só, 22. E disseram para o outro, porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Para que a mornidão de Emaús? Lá não tem a palavra que faz arder o quê? O coração. Para que achar que Emaús é o meu lugar? Não é o meu lugar em Emaús, mas é onde? Em Jerusalém. 10 quilômetros longe de Jerusalém não é Jerusalém. O quê? O teu coração também pegava fogo? Ardia de que sentido pegar fogo, né? Também. Quando ele falava, aquilo começou a pegar fogo no meu coração. Você viu? Eles não viram com os olhos naturais que era ele, mas o coração que queimava, tipo assim, ó, tu quer buscar água morna e tu tem na palavra o calor verdadeiro. Tu quer ficar conversando um com o outro, quando o verdadeiro amigo que é Jesus, esse te leva o quê? Pro caminho certo. Amigo de verdade não leva para você para a mornidão, te tira dela. Emaús não é Jerusalém. Meu coração não me pegava fogo, o meu também. Ele não era gaúcho, mas eu sou, né? Que coisa bonita. E aí? 33. O que a palavra fala, irmãos? Como é que ela começa? Na mesma hora. Passou um dia em Emaús? Passou uma semana em Emaús? A minha Bíblia diz que quando o coração começou a queimar de volta, na mesma hora, voltaram para Jerusalém. Irmãos, a palavra arrependimento, ela significa metanoia. Significa mudança de pensamento. Ela não tem nada a ver com choro. A própria palavra, a definição dessa palavra que torna o seu arrependimento, ela significa mudar de direção. Deus não manda, irmãos, em Apocalipse 2, versículo 5, sentir saudade do primeiro amor. Ele manda se arrepender. Arrepende-te. Volta ao primeiro amor. Essa palavra voltar ao primeiro amor é como se você fosse numa sepultura ver alguém enterrado. Lembra onde tu enterrou, volta lá, desenterra o quê? E pratica as primeiras obras. Não manda chorar, não manda sentir saudade. Arrependimento não é choro, arrependimento é mudança. A minha Bíblia, acho que a tua também fala, na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. E o que eles acharam lá? Só em Jerusalém, eles não acharam em Emaús. Eles acharam em Jerusalém. E o quê? Acharam congregados os 11, claro, com exceção de Judas, né? 11 e os que com eles estavam. Voltaram a congregar. Voltaram para a cidade de paz. Voltaram, nós vamos ver o que, irmãos? Junto para outras pessoas. Quem está bem com Deus, congrega. Quem está bem com Deus, bota o coração e está junto com os irmãos.
Irmãos, o meu coração ama Alvorada, mas você acha que quando eu falo que eu amo Alvorada, você acha que eu estou falando o quê, irmãos? Que eu amo o quê? As demarcações geográficas dela? Ou as pessoas que Deus me deu aqui dessa cidade? Quando eu falo, irmãos, eu amo a minha igreja, já faz 1 ano e 9 meses que eu estou aqui, eu falo o quê? Eu amo as pessoas. Tem pessoas que são maravilhosas, tem pessoas que te ensinam um pouquinho mais a exercer o amor, né? Mas eu amo a Alvorada. Eu amo as pessoas da Alvorada, vocês, né, no caso, e as pessoas que Deus um dia quer acrescentar também, amém? Não é as demarcações. Eles voltaram para Jesus, eles voltaram para o propósito, para onde Jesus falou que não saiam de. Eu sempre falo para os obreiros aqui, Atos 1:8, ninguém é bênção nos confins da terra, se não receber o poder dentro da sua Jerusalém. Não me venha com cara deslavada dizer que ama Judéia, Samaria, os confins da terra, se tu não ama Jerusalém. Porque é em Jerusalém que você recebe poder. Você pode até ir para os confins da terra, mas não vem com essa conversa deslavada dizer, porque o poder se recebe o que? Em Jerusalém. Onde Deus viu Davi para ser rei? No castelo ou no meio das ovelhas? Onde começou o sonho de José para ser um governador? Quando ele virou governador ou na cama dele, quando ele dormia na casa do pai dele? O sonho de José começou na casa do pai dele. Não foi vivido na casa do pai dele. Foi vivido depois no Egito. Mas o sonho de José começou na cama dele, na casa do pai dele. Davi foi achado por Deus um homem segundo o coração, cuidando das ovelhas do pai dele. Aonde? No pasto dele. Depois ele tornou-se o que? O grande rei Davi. Ninguém é bênção nos confins da terra, se não aprender a ser fiel e receber o poder em Jerusalém. Ficai-vos aqui, ele tinha dito. E o quê? Pessoal, na mesma hora. Irmãos, se eles andaram mais ou menos 10 quilômetros até chegar em Emaús, quantos quilômetros que teria a volta? Né? Não, somando teria 20, mas teria o quê, moço? Se foi 10, como é que volta? Lembra que não tinha carro, né? Ou era carruagem, mas ali eles iam a pé, né? Amém? Então, 10 para ir e 10 para voltar. Pastor, ainda bem, eu ando 50 km por dia. Qual foi a última vez, moço, que você andou 10 km, parou para jantar e voltou 10 km? Pastor, faz um dia. No videogame não vale. Estou falando de verdade. Você viu que eles foram renovados de tal maneira, irmãos, que eles tiveram força para andar os 10 km de volta. Detalhe, eles andaram os 10 km de dia. E agora era o quê? Mas não era perigoso? Eles não falaram para o amigo, fica aqui, amigo, é perigoso viajar de noite? Eles receberam uma força sobrenatural para andar 10 km de volta. Eles perderam o medo de andar o quê? De noite. Porque Jesus falou, sabe o quê? Em João capítulo 8, quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Perderam até o medo de viajar de noite. E o quê? Levantando-se, voltaram. Quem se arrependeu, volta. Quem se arrependeu, congrega. Quem se arrependeu está em Jerusalém. Emaús não é Jerusalém. Né? Voltaram, ok? E 34, vamos terminar aqui? Os irmãos até podem preparar a Santa Ceia já aqui, né? Os quais diziam, o que eles falavam? Vamos para Emaús, gente, excursão, eu pago. Eu dou a boia para o boi. Ok? O que eles falavam? Ih, meu Deus do céu. Os quais falaram, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Mas como que ele apareceu a Simão se ele passou o dia inteiro com eles? Olha que vamos a onipresença de Jesus. Se ele passou o dia inteiro com eles, como é que ele me aparece a Simão? Ele estava aqui em vários lugares ao mesmo? Já apareceu para Simão. Olha só, irmãos, que lindo. 35. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho. Então, olha o que eles frisam. E como deles foi conhecido no partir? Bendito és tu, Senhor, possuidor dos céus e da terra, que faz da terra brotar o pão, ou que faz o pão brotar
da terra. Glória a Deus. Né? E aí? E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. É a primeira vez que Jesus aparece, né, irmãos, na frente de todo mundo. Mas ele esperou esses dois que não eram apóstolos. Um nem fala o nome dele, mas quando eles voltaram, ele está vivo, ele já apareceu para Pedro, é verdade. Aí contaram a experiência, quando eles falavam o quê? Jesus aparece no meio deles. Paz seja convosco. Depois você pode ler que alguns duvidaram. Tomé naquele dia ficou dormindo, não foi domingo da igreja. Só uma semana depois que ele foi ver Jesus. Aí, meu, Senhor meu, Deus meu. Né? Ninguém vai ficar em casa dormindo. Mas, enfim, irmãos, vamos parar aqui. Paz. Das palavras que Jesus, você vai ler a Bíblia depois, sempre que Jesus aparecia depois da sua ressurreição, ele falava paz. Paz seja convosco. Ou seja, vocês voltaram para a cidade de paz. E aqui está o rei dela. É esse que dá o quê? A verdadeira paz. A verdadeira paz é em Jerusalém. A verdadeira paz é congregando com aqueles que também o quê? Já reconheceram o Senhor ressuscitado. Ah, mas eram só dois, pastor, não eram apóstolos. Grande coisa. Jesus apareceu para eles quando também o quê? Eles dois voltaram. Amém? Então já devia ser de noite, né, irmãos? Porque eles já foram de noite, né? Já voltaram de novo. Devia ser, obviamente, tarde, né? Então eles estavam o quê? Já devia ser tarde à noite, devia ser domingo de noite já, né? Mas eles estavam o quê? Eles continuaram ali naquele lugar. Então eles sabiam o lugar para voltar. Só não voltavam o quê? Porque estavam desviados. Acabou, voltaram correndo. Amém? Então pega essa palavra. Nós temos que ter um lugar para voltar correndo. Quando Pedro é libertado da prisão, lá em Atos capítulo 12, a primeira coisa que ele corta, sabe para onde é, irmãos? Lá para a igreja que estava reunida na casa, se não me engano, do João Marcos. Aí não abre a porta, né? Mas para onde é que ele volta, irmãos? Para a igreja. Ele fala, pessoal, voltei, sou eu. Né? Ah, calma, calma, pessoal, calma. Sou eu. Ó, avisa o pessoal que tá tudo legal, tá? Fui. E aí ele sai. Primeiro lugar onde Pedro vai. Ele não vai nem para a casa da mulher dele e da sogra dele. Ele vai para a igreja dizer, pessoal, eu estou bem. Irmãos, se isso aqui não é uma palavra para nós ter um lugar para congregar, não sei o que é. Só que não se esqueçamos que Emaús fica a 10 quilômetros de Jerusalém, mas não é Jerusalém. É em Jerusalém que eu recebo o poder de Deus. Amém? Vamos parar aqui, em nome de Jesus. Deus fala mais, depois você pode ler mais, né? Depois ele abre o entendimento deles. Né? Pode